Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este momento. Pai, usa o teu filho, o pastor Sérgio, Senhor, para que ele seja ele é um vaso nas tuas mãos, Senhor, que ele seja hoje usado, Senhor, especialmente, Senhor, para a palavra que o Senhor vai trazer para nós hoje, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, a necessidade de cada um de nós, de nossos corações, das nossas vontades, das nossas fraquezas, Pai. Usa o pastor para que essa palavra venha nos alimentar, nos fortalecer e quem sabe também nos chamar a atenção, Senhor, nos corrigir, Senhor, mas que seja usado, Senhor, de uma maneira potente, Senhor, em nossos corações, em nosso espírito. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém? Amém. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje, desde que eu cheguei na igreja, eu vi algo diferente. Aleluia. Havia uma alegria em cada um. Glória a Deus. O pastor Schmitz estava dançando no espírito. Aleluia. Glória a Deus, uma alegria. Quando eu cumprimentei a irmã Fátima, eu vi que algo havia estado diferente. Perguntei para ela o que aconteceu essa semana. Está com um semblante diferente. E a igreja em si, antes do culto, deu para sentir a presença da alegria do Espírito Santo. Isso é importante, porque, irmãos, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, nada mais importa. Há uma alegria que flui no nosso interior, há uma alegria dada por Deus às nossas vidas. E isso traz a nós uma força maior, nos leva a entender algo diante de Deus, que não há nada mais importante que a presença do nosso Deus junto conosco. Amém. Amém? Eu creio que cada um de vocês que está aqui nessa noite, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você veio nesse lugar. Eu vou lá porque não tem nada para fazer, não. Você veio aqui porque Deus havia colocado e marcado o encontro contigo. Ah, mas eu faço parte dessa igreja. Sim, eu faço parte dessa igreja. Mas Deus tem algo reservado para você nessa noite. Amém. Aleluia. Eu creio que cada vez que nós chegamos na igreja, é porque Deus tem algo para tratar com nós. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos ser ativados nessa vida espiritual. A vida de cristão, de crente, muitas vezes ela foi deixada, como diz aquela música que mundana que fala, deixa a vida me levar. A vida dos crentes está sendo dessa forma ultimamente. Deixa a vida me levar, eu vou indo de acordo com as coisas que vão acontecendo, eu vou indo e vou andando. Não, vamos andar de acordo com a palavra de Deus. Amém. Você precisa ser guiado por ela, guiado pelo Espírito Santo, tocado por Deus. Viver na presença de Deus, anelar a presença de Deus, a presença do Espírito, ser tocado, transformado à imagem e semelhança do Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Precisamos então começar a entender muitas coisas diante de Deus, diante da palavra, que por muitos anos na nossa vida, foram anos de muitas pregações e muitas ministrações, e muitas delas não entrou no nosso entendimento. Nós entendemos o que está sendo ministrado, mas nós não compreendemos um parâmetro geral daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém. Então é por isso, de uma das maneiras que eu sempre tenho ministrado aqui, em sequência. Eu creio que isso tem trazido um entendimento maior dentro da palavra de Deus para a igreja. Quando nós fazemos uma sequência de um tema, você entra na tua cabeça, entra no teu coração, e você começa a entender melhor aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém. Querido, semana passada nós falamos sobre uma herança, sobre a ativação desta herança, que é a revelação. Amém? Glória a Deus por isso. Mas há algo tanto quanto importante esta mensagem, é você saber como permanecer nesta herança. É fácil nós recebermos a bênção de Deus. É fácil nós acessarmos as bênçãos de Deus, porque por misericórdia Ele nos concede. Mas o trabalho mais difícil é quando nós recebemos as bênçãos de Deus, entramos em um lugar da presença de Deus, é nós permanecer nesta
presença, neste lugar, sustentando aquilo que foi ativado na nossa vida. Sustentar isso diante de Deus é complicado, porque quando nós recebemos, significa que alguém deu algo a nós, não é verdade? Então o nosso trabalho é muito simples, estão dando alguma coisa a nós, então Deus está estendendo as suas mãos e está nos abençoando, e você está recebendo. Agora, sustentar aquilo que foi ativado através daquilo que você recebeu na tua vida é um trabalho árduo e é nosso. Nós temos que sustentar isso, porque tudo parte para sustentar aquilo que você recebeu de Deus e permanecer nessa presença. Só tem uma condição que Deus pede das nossas vidas: a sua decisão. Se você não decide sustentar e estar na presença de Deus, aquilo que Deus te deu vai embora. Porque tudo aquilo que Deus nos dá é para nós sustentar, para nos levantar, para nos fortalecer, para nos alegrar, para que possamos caminhar diante da presença dEle. Amém? Vamos entrar na palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 7. Quando nós falamos em estar na presença de Deus, eu vou entrar num tema que não estava programado para entrarmos aí, mas o Espírito Santo me trouxe à minha memória, no Espírito, algo para nós comentarmos a respeito disso. Amém. João 15, versículo 7. João 15, versículo 7. Falando da videira. Amém? O capítulo da videira. Ali diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Amém? Amém? Amém. Quando nós falamos de permanecer na presença de Deus, andar na presença de Deus, né, o Espírito Santo me fez caminhar rapidamente quando eu estava fazendo a introdução, e ele me trouxe ao meu espírito algo muito interessante. O povo, quando sai do povo do Egito, ele estava na presença de Deus, sim ou não? O interessante é que quando você está na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, andando conectado com Ele, junto com Ele, permanecendo na presença dEle, uma coisa interessante acontece. Você veja que o povo saiu do Egito, levou consigo as coisas que eles tinham, a roupa que eles tinham, as sandálias que eles tinham, mas o interessante é que quando eles chegaram para entrar na terra prometida, aqueles que conseguiram chegar até aquele então, as roupas não se desgastaram, os seus sapatos não se desgastaram. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês é que quando nós estamos na presença de Deus, Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Amém. Quando estamos na presença de Deus, vai suprir as coisas naturais, materiais e espirituais da nossa vida. Todo crente que está na presença de Deus, ele está sendo alimentado da videira. Amém? Se você é um galho que está conectado com a videira, você está sendo alimentado pela seiva que esta videira está te dando. Sim ou não? Sim, amém. Quando você se alimenta da seiva, o que é? É a unção do Espírito Santo que está descendo, né, de Deus para a tua vida. Aleluia. É aquilo que te sustenta para você caminhar. É aquilo que te sustenta para você entender e começar a desfrutar da presença desse Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas pensam, quando não conhecem o cristianismo, elas pensam assim: mas se existem tantos deuses, todos esses deuses falam que levam a Deus, a ser salvo, a ser livre do inferno, mas o único Deus que pode livrar você do inferno é o nosso Pai, é Jesus, porque o único que dá salvação, porque os outros você precisa conseguir a salvação. E dentro do cristianismo, Deus nos dá a salvação. Você não precisa trabalhar para ser salvo. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa permanecer em Deus. Amém? E quando nós permanecemos em Deus, pedimos tudo aquilo que nós necessitamos e Ele nos concede.
Por quê? Porque cada vez que nós estamos conectados com Deus, é difícil você pedir uma coisa que não esteja dentro dos planos de Deus. Porque quando nós estamos conectados com Deus, nós sabemos o interesse de Deus, sabemos o propósito de Deus na nossa vida e sabemos diretamente o caminho que nós temos que andar. Porque é impossível uma pessoa estar conectada com Deus e não saber o que Deus quer da sua vida. Não é verdade? E quando nós começamos a caminhar com Deus, nós vamos tendo experiências da manifestação de Deus na nossa vida. Isso nos leva a ter experiências para quê? Para que você comece a ter uma revelação de quem é Deus na nossa vida. Quando nós começamos a ter esta comunhão com Deus, esta comunhão nos leva a ter entendimento das coisas de Deus. Não é verdade? E quando nós temos conhecimento das coisas de Deus, é difícil você fazer alguma coisa que esteja fora dos planos de Deus. Por quê? Você está sendo direcionado por alguém que está dentro de você, chamado Espírito Santo. Então, esse Espírito é o nosso guia, ele vai te mostrar o caminho. Mas só que como é que você vai entender esse caminho? Quando você está conectado na videira, você tem que ter um caminho por onde andar, não é verdade? Qual é o caminho que Deus deixou? A palavra dele. A palavra é lâmpada para os meus pés, está escrito nela. Se é lâmpada para os meus pés, significa que eu posso estar em escuridão, mas eu vou estar sabendo onde pisar, que direção tomar, que decisão tomar. Porque quando eu estou iluminado pela palavra, é difícil você errar na sua decisão. Porque quando você está direcionado pela palavra de Deus, o Espírito te mostra a porta que está aberta e a porta que está fechada. E ele te diz para você, ó, a porta que está fechada não é para você entrar. A porta que está aberta, passe por ela. Não é verdade? Porque quando nós estamos conectados com Deus, irmãos, nós estamos sendo alimentados diretamente do trono. Porque o que alimenta o galho, que somos nós, que estamos ligados a essa videira, o alimento corre diretamente do trono de Deus. E cada vez que nós estamos conectados a esta videira, este galho que está conectado a esta árvore, vamos dizer assim. Neste mesmo capítulo ele mostra uma coisa interessante. Cada galho que está conectado a esta videira, Deus fala que Ele é o lavrador. E o lavrador vai podar este galho para que dê mais frutos. Não é verdade? O que é podar? Podar é tirar aquelas partes que estão sendo desnecessárias na nossa vida, para que nós venhamos a ter mais fruto, ou dar mais frutos. Esse é um ponto importante na nossa vida. E como é que Deus faz essa podagem na nossa vida? É quando nós entendemos as coisas de Deus através da palavra. A palavra, ela é uma espada que corta dos dois lados, não é verdade? Ela corta do lado espiritual, mas corta do meu lado também, porque ele vai cortar coisas que na minha vida não pode estar. Que está errado, que está diferente, que não pode estar na minha vida como cristão. Quando nós cortamos no espírito, nós estamos sendo cortados por Deus. Porque cada vez que nós atuamos de uma maneira, num lado espiritual, significa que para ter apoio, para que este lado espiritual funcione, ele tem que ter o lado natural da minha vida, que tem que estar alinhado com a palavra de Deus. É importante isso. E se eu não estou alinhado com a palavra de Deus, cada vez que eu tento fazer algo no espírito, eu vou levar uma surra do inimigo. Porque eu não tenho respaldo bíblico para estar naquele lugar. O inimigo reconhece a autoridade quando nós estamos plantados em Deus, regados pela tua palavra, que a sua palavra esteja sendo revelada no meu espírito, para que eu possa estar naquele lugar com autoridade, não minha, mas a autoridade daquele que morreu na cruz por mim e que habita em mim. Amém. Então há um mecanismo espiritual que funciona, mas para que esse mecanismo espiritual possa funcionar ao nosso favor, a minha carne precisa estar alinhada com a palavra de Deus e com aquilo que Deus planejou para a minha vida. Não adianta eu alinhar a minha vida pela palavra se eu estou fora do propósito pela qual Deus me chamou. Você já imaginou eu sendo ungido por Deus para ministrar a palavra de Deus, você está insistindo em ser ministro de louvor?
Eu acho que vocês não estariam aqui, porque eu canto muito mal. Tem uma unção sobre a minha vida, sim, tem uma unção sobre a minha vida. Mas não é uma unção do louvor. Então eu tenho que alinhar a minha vida de acordo com o propósito pela qual Deus me chamou. Amém, é verdade. E quando Deus chama aqueles que Ele chama para o ministério, Ele chama porque Ele tem já capacitado esse para aquele ministério. As pessoas pensam que quando Deus levanta um obreiro, Deus vai capacitar este obreiro para fazer aquela função. Na realidade, ele já está capacitado no Espírito. O que acontece é que vai ser revelado a ele, aos poucos, na vida dele, a unção que está sobre ele. Amém. E por que é aos poucos? Vocês já entenderam por que Deus sempre olha aos poucos? Por que alguns andam muito rápido e outros andam muito devagar no mundo do Espírito? Porque de acordo com aquilo que você está entendendo da palavra de Deus. Conhecereis a verdade. Quando você conhece uma verdade, você vai avançando. Mas quando você não consegue acessar estas verdades que estão dentro da palavra de Deus, você continua estagnado. Se você não busca conhecimento, você está estagnado. Se você não busca, por exemplo, se eu parar na minha vida de buscar o conhecimento de Deus, o pastor Luiz passa na minha frente. Porque ele está buscando. Não é verdade? Se eu paro aqui, o diácono Jorge, o ministro que é da palavra de Deus, também vai passar na minha frente. Por quê? Porque eu tenho que estar buscando o direcionamento do Espírito e buscando o conhecimento natural para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida. Amém. Amém. Então, se você não tem conhecimento da palavra, o Espírito não tem matéria para trabalhar. Então, cada vez que nós permanecemos em Deus, nós estamos sendo alimentados no natural e no espiritual. Porque nós temos que crescer nos dois lados. Nós temos que ser santificados na nossa carne e crescermos no Espírito. Na conexão com Deus, no conhecimento com Deus, na manifestação de Deus, como Deus trabalha, como eu devo agir neste lugar, no mundo espiritual. Então, quando nós permanecemos em Deus, nós começamos a dar frutos. O fruto aqui não é somente o fruto natural. Aquele fruto que eu vou, evangelizo e a pessoa se converte. Tem muitas coisas que são frutos espirituais, irmãos. Qual é um fruto espiritual? Por exemplo, quando você está num lugar, numa igreja, e há uma manifestação de Deus naquele lugar, e alguém cai endemoniado, e você expulsa o demônio, você está dando um fruto. Porque se você não tivesse o fruto, e não tivesse conectado com Deus, alimentado por Deus, direcionado pelo Espírito, você não teria autoridade para fazer isso. Então, tem dois tipos de fruto que Deus vai fazer na tua vida, espiritual e o natural. Porque cada vez que você vai crescendo no espiritual, obviamente que a santificação na sua carne vai crescendo. Quanto mais perto do Espírito e mais andar no Espírito, mais alimentado pelo Espírito você está, mais morta está a tua carne, mais crucificada ela está na cruz. Então, cada vez que nós temos que sustentar a nossa posição em Deus, é permanecer na presença dEle. Por que muitas vezes você vê cantores, por exemplo, tem muitos cantores que hoje estavam lá no topo e hoje sumiram. Eles caíram porque não conseguiram sustentar o lugar onde Deus colocou eles. Por saírem da presença de Deus. Por andarem em lugares que Deus não mandou para eles andarem. E muitas vezes essas pessoas perdem o lugar onde estão, porque não permaneceram na presença de Deus. Porque muitas vezes Deus fala para você, fica, não vai. Paulo queria ir pregar, e de repente o Espírito falou, não vai. Jesus queria pregar em São Paulo, não vai. Jesus aprendeu a obediência. Paulo aprendeu a obediência. Por que nós não vamos aprender a obediência? Por que a igreja não vai aprender a obediência? Entende, irmãos? Viver no Espírito, nem tudo para nós está liberado. Temos autoridade sobre muitas coisas, sobre muitas coisas espirituais, nós temos autoridade, é verdade. Mas tem muitas coisas espirituais que nós não podemos entrar, se não for direcionado pelo Espírito. Tem muitos lugares na nossa vida natural que nós não podemos estar. Se você vai a um lugar onde Deus falou para você não estar, Deus pode cobrar de você. Não é verdade? Então, por isso é muito perigoso, irmãos, nós começarmos a sair da linha
da qual Deus planejou para a tua vida. Por isso que eu sempre falo para vocês, a linha que está para a irmã Fátima, por exemplo, não é a mesma linha que Deus planejou para mim. A do pastor Luiz, Deus tem uma linhagem para ele. Para mim, eu não posso andar na linhagem dele. Agora, seria complicado o pastor Luiz querer olhar para mim e falar assim, eu quero aquilo que o pastor Célio tem. Vai andar naquilo. Por quê? Porque sai do propósito pela qual Deus levantou ele. Então, quando permanecemos em Deus, todas essas coisas são alinhadas para que você possa viver o melhor de Deus. E quando você começa a andar neste alinhamento com Deus, você vai ver que os frutos virão. Aquilo que você pede a Deus, Deus traz, Deus cumpre. Amém. Porque a palavra de Deus é clara nesse texto. Ele fala assim, e pedirão o que quiserem, e hoje será, e será concedido. Porque Deus não tem como não conceder uma bênção para a tua vida, se Ele sabe onde você está ligado, onde você está conectado. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós sabemos, então, irmãos, na semana passada sabemos de uma herança, sabemos que precisa ser revelada para poder ser ativada, não é verdade? Agora nós estamos entendendo, irmãos, que é permanecer na presença de Deus é o que vai sustentar aquilo que Deus tem que nos dar. Amém? Só que permanecer não é um evento espiritual. Não é aquele que vem de visita. Às vezes Jesus Cristo fala assim, quando você vier de vez em quando eu vou te abençoar. Não, aquele que permanece. Não é aquele que vem de visita. Aquele que entra, por exemplo assim, passa a vida inteira sem orar. Aí quando fica ruim, tem uma situação na sua vida de enfermidade, de problema financeiro, de qualquer coisa, agora eu vou buscar Deus, vai buscar Deus. Deus, Ele não precisa de turistas cristãos. Ele precisa de filhos que permaneçam. Nós precisamos permanecer. Queremos o que Deus tem para nos dar, mas nós não queremos dar aquilo que Deus necessita da nossa vida. Amém? Então permanecer não é um evento, é uma vida de dedicação. Amém? Amém. Aleluias e glória a Deus. Você veja só que Salmos capítulo 1, ele fala assim, no versículo 13, eu vou ler para os irmãos. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Amém. Só que ele está falando de uma coisa interessante, é aquele que permanece, aquele que está plantado junto a ribeiros de águas. O que é as águas? A unção de Deus, é o rio que sai do trono de Deus, né? Que passa pela cidade santa, que alimenta, que traz o alimento de Deus. Por mais que a terra esteja seca ao seu redor, suas raízes estão se alimentando da água de Deus. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, você pode ver o mundo como está hoje. Todo lugar que você vê tem guerra, tem luta, tem dificuldade. Muitos morrendo de fome, de sede. E quando nós olhamos para a igreja tem tudo que precisa para sobreviver. Amém. Deus é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. A revelação é importante. O que é permanecer em Deus? Já pararam para pensar o que significa permanecer em Deus? Significa continuar conectado com Deus. Significa estar alinhado, e nesse conectado e ser alinhado significa que nós temos que ser dependentes de Deus. Amém? Amém. Essa dependência de Deus é o que mais o crente sapateia. Porque depender de Deus significa obedecer a Deus. E obedecer a Deus, muitas vezes, nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar o agir de Deus, o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos tudo para ontem. Deus fala assim, espera um pouco. Nós estamos como Marta e Maria. Lázaro está enfermo. Vamos mandar buscar Jesus, porque Ele vai solucionar a nossa situação. Aí manda um mensageiro para Jesus, chega lá, Jesus achou Jesus, ó, Marta e Maria estão chamando o Senhor porque o amigo que o Senhor ama está enfermo de morte.
tudo bem, vamos ficar mais uns 2 dias aqui, aí nós vamos ver ele. Aí os discípulos preocupados, Jesus, mas ele está morrendo. Não, ele não está morrendo, ele está dormindo, daqui a pouco eu vou lá acordar ele. E quando Jesus chega então na aldeia de Betânia, o que acontece? Maria sai ao encontro. Jesus fala, você já chegou tarde. Faz 4 dias que já está enterrado, o corpo dele já está, né? E agora? O que Jesus fala para eles? Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, tem que entender uma coisa, irmãos. Onde Jesus está, onde Jesus entra, ele muda as circunstâncias. Amém. Ele muda as situações. Ele muda o problema. O que nós temos que fazer é aquilo que Jesus falou para Maria. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus chega no sepulcro onde estava Lázaro sepultado. Fala para eles, tirem a pedra. A irmã dele, Marta, chega, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Mas Jesus tem uma coisa que nós temos que aprender com ele. Por mais que para mim e para você já foi tarde demais, para Deus é o momento certo. Para ele não tem atraso, não tem adianto, é o momento exato onde ele deveria estar. E ele chega e ele muda as situações. Ele fala para Lázaro, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. E ele viveu por muito tempo ainda sobre a face da terra. Então quando Jesus entra, irmãos, aqui eu estou falando para crente, que muitas vezes Jesus faz parte de uma decisão que você tomou, mas não faz parte da tua vida. Muitas vezes eu quero aquilo que Jesus me dá, mas eu não quero dar aquilo que Jesus necessita. E é justamente aí que mora o problema da vida do ser humano. É não dar o lugar que é devido a Deus na nossa vida. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. A própria palavra de Deus diz, se eu estou em Cristo, eu sou com Ele. Amém? Se nós somos um com Deus, nós vamos depender deste Deus. Nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus está planejando para nós. De acordo com aquilo que Deus tem revelado para nós. De acordo com aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando. Se você não entende a palavra, se você não compreende a palavra, e você não anda na palavra, dificilmente você vai ver as coisas de Deus acontecer na tua vida. Nunca. Porque Deus não trabalha fora daquilo que Ele deixou como parâmetro para Ele trabalhar. Quando nós estamos alinhados com a palavra, não tem como Deus falar assim, eu não vou te dar porque você está fora. Não, você está alinhado e Deus tem um compromisso com essa palavra de te abençoar. Amém. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é o trilho. Se nós estamos andando no trilho, não tem como Deus não te abençoar. Você vai ser abençoado. Por mais que para você, Deus aí já chegou tarde. Mas Deus chegou no momento exato que Ele tinha marcado um encontro contigo. Quando você chega no momento exato onde Deus marcou um encontro contigo, você vai ver o trabalhar de Deus na tua vida. Deus vai levantar aquele sonho que já morreu. Deus vai levantar aquela esperança que você já não existe mais no teu coração. Deus vai levantar aquilo que você já deu por sepultado na tua vida. Deus pode ressuscitar. Aleluia. Amém? Glória a Deus por isso. Tudo que não é sustentado, nós perdemos. Como é que eu sustento as coisas que Deus me deu? Permanecendo. Porque se eu permaneço na presença de Deus, eu vou sustentar as coisas que Deus está me dando. Por exemplo, eu sou pastor, sou ministro da igreja, não é verdade? Mas se eu não estou na presença de Deus, as minhas ministrações não terão impacto no seu coração. Não é verdade? Porque eu preciso estar na presença de Deus para que o Espírito me revele a tua necessidade. Por mais que ele não fale para mim, ó, o irmão Gilson está precisando de uma palavra assim. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, ó, essa é a palavra que eu trago para a tua igreja. Ministra ela. E quando eu ministro ela, a palavra não vai direcionando para uma pessoa, ele vai direcionando para a igreja. Amém. Porque tem partes que servem para o irmão Gilson, tem partes que servem para a irmã
Eliette, e assim por diante. Porque quando nós estamos sendo sustentados dentro da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus nos deu, nós nunca perderemos. Porque tudo aquilo que Deus nos deu vai crescendo cada dia mais. Glória a Deus. De fé em fé. Como é que a tua fé, ela cresce? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Então é conhecimento. Cada vez que você conhece alguma coisa, isso que você conheceu, você teve entendimento, tem autoridade sobre a tua vida. Você cresce espiritualmente. Você cresce no entendimento. Então, o teu leque de manifestação do Espírito Santo está crescendo. Quanto menos nós entendemos a palavra, menos o Espírito Santo tem para trabalhar na minha vida. Quanto mais eu entendo da palavra, mais o Espírito Santo pode trabalhar na minha vida. Mas, cada vez que eu entendo mais da palavra, quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo, mais da minha vida é cobrado. Amém? Por isso que tem uma espada de 2 gumes. Quanto mais eu entendo das coisas espirituais, mais da minha vida será cobrado diante de Deus. Deus vai me cobrar mais da minha vida, porque entendo mais, cada dia mais e mais. Então, cada vez que eu entendo as coisas da palavra de Deus, cada dia mais, eu tenho que me adequar àquilo que eu estou conhecendo. Porque a minha fé que eu tinha quando eu me converti, não é a mesma fé que eu tenho hoje. Porque ela cresceu. Só que ela cresceu, então eu não posso ser o mesmo do dia que eu me converti para o dia que eu sou hoje. Porque o dia que eu me converti, eu era menino na fé. Hoje você tem que estar maduro na fé. Então houve um crescimento dentro da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, da manifestação de Deus, de andar no Espírito, de entender coisas de Deus através da palavra. E eu creio que isso não é só para mim, isso é para cada um de vocês. Cada um de vocês hoje, do dia que você se converteu até hoje, se você se perdeu pelo caminho, você não cresceu. Mas se você continua conectado com Deus, dificilmente você vai se perder no trabalhar e no agir de Deus na tua vida. E cada dia você vai crescer, cada dia você vai estar mais parecido com Cristo. É isso que é o mais importante. Cada dia nós vamos ser mais parecidos com Cristo. Deus libera, mas o homem é que tem que sustentar, viu, irmãos? Deus está liberando a bênção na tua vida. Só que creia, esta bênção vai ser uma maravilha na tua vida, mas Deus vai cobrar mais de você. Porque você vai receber uma bênção, receber uma revelação, receber um entendimento, então você tem algo maior para manifestar a presença de Deus, mas para manifestar essa presença de Deus, Deus te cobra algo. Amém? Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que tudo é de graça. Tudo é de graça. A única coisa dentro da palavra de Deus que é de graça é a salvação. A salvação. O resto você tem que correr atrás. Não é verdade? Então temos que correr atrás. A semente cai, olha só, a semente cai em todo o solo, mas em um só ela permanece. Quando nós falamos da parábola do semeador, ele joga semente em vários tipos de solo, sim ou não? Mas somente em um tipo de solo ela vai crescer e frutificar. Qual é o teu solo? Qual é o teu terreno? Como está o teu coração? Como está o teu entendimento? Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. Como está o teu entendimento? Como está a tua vida espiritual? Que de acordo com está o teu entendimento, de acordo com o que está a tua vida espiritual, de acordo com o que está o teu coração, o teu entendimento, o teu alinhamento com Deus, é de acordo com o que está o teu terreno. Que cada vez que lançamos uma palavra, uma semente no seu coração, mas seu coração não está preparado para essa palavra ela vai crescer, mas vai morrer, porque não vai ter terreno suficiente para ela expandir as suas raízes. Quando ela cresce, é quando ela cai num coração que está disposto a ceder para que ela possa crescer. Amém. A palavra de Deus, a revelação que Deus está te dando para a tua vida, a palavra de Deus só cresce onde tem um coração disposto a ceder. Amém. Quando eu tenho meu coração disposto a ceder o espaço para que essa palavra cresça, esta palavra vai crescer, vai frutificar, eu quero falar em línguas.
vai crescer, vai frutificar e dar o seu fruto, e você vai ser abençoado, e as pessoas que estão ao seu lado vão ser abençoadas também. Porque Deus nunca pensa em abençoar somente a tua vida. O ministério da palavra é uma palavra que é para mim, não, é um ministério que Deus deu para mim para que abençoar a igreja. Então, quando Deus dá uma bênção para a tua vida, ela não é só para você. Ela é para a tua família, é para os teus amigos, é para as pessoas que estão ao teu redor. Amém. Glória a Deus. Vou chegar para você e falar assim, eu quero que você tenha. O que você tem de diferente? Porque você é diferente. Eu quero que você tenha. Você nem vai precisar ir evangelizar, as pessoas vão vir a você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você veja que quando Jesus passava, as pessoas iam onde estava Jesus. Por quê? Porque ele tinha um coração disposto a ceder. Ele cedeu tanto que ele morreu por nós na cruz. Ele cedeu a sua vida para que nós pudéssemos manifestar a sua vida hoje. Aleluia. Você viu que coisa maravilhosa? Amém. Aleluias e glória a Deus. Oh, aleluias. O maior inimigo de permanecer dentro da palavra de Deus. Qual é o maior inimigo que nós temos na nossa vida? Desejos da carne? Os desejos da carne é um deles. Muitas coisas tem na nossa carne que nos tira da presença de Deus. Hoje, estar firme. Amanhã, estamos distantes. Hoje nós estamos quebrando tudo no espírito. De repente, amanhã chega. O que aconteceu? Ai, pastor, estou com a luta, estou na guerra, estou quebrado. Estamos na luta. Só estamos na luta, irmãos, porque muitas vezes nós mesmos entramos em lutas que não foi permitida por Deus. Às vezes nós pegamos luta que nem luta nossa é. São lutas de pessoas que não fazem parte da tua vida. Nós entramos em lutas contra guerras espirituais por outras pessoas que Deus falou assim, não entre, mas você entrou. Aí você sofre consequências. Irmãos, estarmos na presença de Deus, a estabilidade espiritual é uma das coisas que faz o crente não crescer. Aleluias. Por exemplo, vida sem disciplina, sem oração, sem palavra, sem vigilância. Tudo posso, tudo é permitido. Vai atrás. Não, nem tudo é permitido. Paulo disse, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem estava sobre ele. Por isso que eu sempre falo para vocês, aquilo que muitas vezes é permitido para muitos de vocês dentro da igreja, não é permitido para mim. Às vezes aquilo que é permitido para mim, não é permitido para o pastor Luiz. Por causa do chamado, por causa do caminho, por causa do lugar onde Deus colocou. Amém? Emoção sem raiz. Às vezes, você já viu aquela pessoa que chega no sábado, chega aquele calor, aquele fogo, pula, glorifica, glória a Deus, aleluia. Chega na terça-feira, cadê o fogo? Está falando palavrão, fora da presença de Deus. E... Misericórdia. Exatamente. Emoção sem raiz. Quando nós alegramos, eu fico muito feliz quando eu chego na igreja e encontro aquela felicidade que eu vi hoje nos irmãos. Eu vejo um louvor, uma adoração que subiu aos céus. Eu vi Deus falando e tocando em pessoas na hora do louvor. É uma emoção que nós sentimos, uma raiz profunda, mas eu creio de todo o meu coração que não é algo superficial, que está sobre a terra, que no primeiro vento que bate, vai te tirar a alegria. Não, você está com as raízes bem firmes em Cristo Jesus. E cada vez que bate um vento, você pode vergar, você pode de um lado e do outro, mas você continua no mesmo lugar. Amém? Glória a Deus e aleluias. Como permanecer? Chave prática. Uma chave prática para nós. Como permanecer? João 15:7 diz assim, não é ouvir de vez em quando, é viver a palavra. Amém. Não é ouvir de vez em quando. Eu sou vivo, escuto a palavra quando vou na igreja. Tá bom, o suficiente. Me alimentei para a semana que vem
já está a bateria arriando, chega no sábado, né? Vou lá na igreja, pego uma palavra, abasteço. Não. Se você, olha o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Se você recebe uma palavra como esta nesta noite, mas você não alimenta isso no teu espírito, sexta-feira você está precisando de outra. Mas se essa palavra criou raiz na tua vida, quando você necessitar de uma palavra que para você passar alguma dificuldade que você está vivendo, Deus vai te lembrar, ó, o pastor falou isso lá. Aquela pregação falou isso, que está no teu coração. Aquilo vai brotar e vai trazer uma força para você. Amém. Vai trazer um vigor para você. Glória a Deus. Não é só ouvir a palavra, é viver a palavra. Vida de oração não é pedir, não é uma vida de oração. A igreja tem que tirar isso da sua mente. Eu quero apagar, vou colocar um botãozinho delete na mente de vocês. A oração não é pedir. Amém? Vamos deletar isso. Vida de oração é mais do que isso. É uma vida de relacionamento. Verdade. Amém? Amém. Os pedidos fazem parte da nossa oração, mas a nossa oração não pode ser só o pedido. Oração é um momento de relacionamento com Deus. Amém. Amém? Aleluia. Outra coisa importante, terceiro ponto, alinhamento contínuo. Contínuo, não é um alinhamento, eu estou alinhado, pronto, vou ficar aqui. Não, é contínuo. Por que é contínuo, irmãos? Porque cada vez que eu me alinho hoje, mas eu recebo uma palavra, uma ministração, uma pregação, o pastor Luiz Chimizo pregou, tal, o que aconteceu? Eu consegui entender alguma coisa que na minha vida eu não apliquei. Então, na frente do próximo passo, eu tenho que estar alinhado com aquilo que eu entendi. Então, cada dia eu tenho que estar se alinhando naquilo que Deus está me moldando. Cada vez que eu escuto uma mensagem e ela fala comigo, eu tenho que me alinhar àquilo que Deus está falando. Não é verdade? Então, por isso que é um alinhamento contínuo. Não é aquilo, eu estou alinhado, vou ficar aqui, Não, você tem que caminhar e se alinhando com aquilo que Deus está manifestando na tua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Constância, mesmo sem sentir e mesmo sem ver. Eu não estou sentindo nada, continue andando. Não estou vendo nada, continue andando. Por quê? Porque quando nós não sentimos e nós não vemos, nós temos que confiar. Amém. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está vendo. Muitas vezes o silêncio de Deus não é porque Deus não está te ouvindo. É que Deus quer ver o quanto você confia nele. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, Aleluia. permanecer gera fruto. Amém? Cada vez que eu permaneço em Deus, nas situações, como é que é permanecer em Deus? Cada vez que vem uma luta na tua vida, você se desespera, você corre para todos os lados ou você permanece em Deus? E cada vez que nós permanecemos em Deus nas lutas e provas que nós temos, o fruto que vai gerar desta conexão contínua com Deus é o manifestar de Deus na minha vida para me tirar daquela situação e ser abençoado por Ele. Ele faz se manifestar dentro da minha situação para que eu possa entender o mover de Deus e o amor de Deus dele para comigo. Então, se eu estou vivendo uma situação na minha vida, mas eu começo a procurar solucionar essa situação com coisas externas e não com as coisas que Deus tem para nos dar, significa que eu não estou confiando como deveria confiar nele. Já para uma coisa? Quando você precisa de uma situação, a primeira coisa que você faz é correr e tentar solucionar com o teu conhecimento, com aquilo que você sabe, que você entende. Se eu fizer isso, daquilo, se eu fizer aquilo, vai dar isso. Então, a hora que dá tudo errado, que você já não tem mais dúvida, você vai lá e, ai, pai. Verdade. Não era mais fácil se nós corrermos aos pés de Jesus primeiro? Verdade. E ele fala conosco, fala assim, ó, toma aquela decisão. Ó, tem 3 portas, aquela que está aberta, você entra por ela. Mas aquela não é a mais fácil, mas é aquela que vai te dar a solução. Amém? Amém. Porque Deus, Ele nunca vai mostrar a porta mais fácil para a tua vida. Por quê? Porque cada vez que você quer passar de uma fase da vida para outra, Ele vai pedir algo em troca da tua vida. Ele vai exigir algo. O negócio é o seguinte, você vai passar ali, você precisa entrar pelo
Filho estreito. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluia. Mas nós tinha tanta coisa para falar nesse momento. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar para semana, para outra próxima vez. Eu não sei se eu prego semana que vem. Acho que o pastor Luiz vai pregar. O pastor Luiz vai pregar. Nós vamos entrar então na semana que vem, dimensões proféticas. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos então parar por aqui. Vamos orar então para nós fecharmos isso aqui para entrarmos numa outra parte do trabalho. Coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Dá glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Pode cortar aqui. Amém? Oh, maravilha.